Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. O meu nome é Bela, eu sou trabalhadora aqui do GRESG e tô aqui com vocês hoje para mais um Conversando com os Nossos Fantasmas, um quadro baseado no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo polêmico. A gente vai conversar com o fantasminha do ciúme. O ciúme, ele é um sentimento penoso, um sofrimento, uma angústia gerada por medo de perder alguma coisa ou alguém. Essa definição ela já é muito interessante, porque muitas vezes, quando surge o assunto do ciúme, a gente se restringe a falar sobre relações amorosas. Mas o ciúme ele pode estar presente em vários contextos da nossa vida, nas nossas amizades, nas nossas relações profissionais, até mesmo com coisas, com objetos nossos, com instituições nas quais a gente faz parte. Então ele envolve diversas esferas da nossa vida. Envolve qualquer relação que tenha se tornado uma relação de posse e que assuma uma importância alucinada. E é muito importante a gente falar desse tema, porque em maior ou menor grau nós temos ciúme, todos nós somos propensos a ter. E, além do mais, a gente convive com muitas pessoas que realmente têm o ciúme patológico, né? Tem realmente muito exacerbado. Então, é importante tanto para a gente se analisar, para a gente se reconhecer. Então, quais pontos da minha vida que eu posso estar reproduzindo esse tipo de comportamento, para que a gente possa se melhorar. Mas também para a gente aprender a lidar com a dor do outro. Porque quando a gente convive com uma pessoa ciumenta, por vezes a gente acaba por não compreender mesmo o que a pessoa passa, julgando, falando, você que tem um problema, você que vai se tratar, e não acolhendo, amando, entendendo. A gente precisa se questionar se a gente se relaciona com as pessoas de forma a buscar o melhor delas, a aflorar o melhor delas, ou a aflorar o pior lado delas, né? Então é muito importante que a gente aprenda sobre esse tema, porque ele é muito frequente na sociedade, para nós lidarmos melhor conosco mesmo e nas nossas relações. A Joana, ela começa esse capítulo falando sobre a psicogênese do ciúme, que nada mais é do que quais as causas do ciúme, onde ele surge. E como todos os nossos conflitos, né, ela traz que a causa primordial é no espírito. Então, geralmente é um espírito imaturo e que teve desvios de comportamento na vida passada. Até aí não falou muita coisa, né? Porque todos nós somos espíritos imaturos ainda, que tivemos desvios de comportamentos na vida passada. Então, por isso que eu disse que a gente é muito propenso a desenvolver esses buracos, essas inseguranças. Porque devido a esses desvios de comportamento, por vezes, quando a gente reencarna, quando a gente renasce, a gente vai assinalar nas nossas emoções, no nosso inconsciente, as marcas desses desvios cometidos antes. E aí elas se manifestam em diferentes pessoas de diferentes formas. Então, quem de nós não tem suas dores, né? Daí, pessoas às vezes têm raiva ou preenchem seu buraco com vícios, com irritabilidade, e algumas acabam desenvolvendo ciúme. Então, a gente não pode julgar a outra pessoa por ela ter esse problema, porque todos nós, em algum grau, temos as nossas dores. Então, a gente precisa aprender realmente a lidar, né, com a dor emocional do outro. E aí, esse espírito imaturo, ele renasce, né, inquieto e insatisfeito. Durante a caminhada dele nessa vida, durante a maturidade dele nessa vida, não consegue desenvolver a autoestima.
justamente por conta dessa culpa mal processada. Então, pelas experiências das vidas passadas, por vezes não se sente digno de ser amado, de receber carinho, de receber atenção. Então, por essa falta de autoestima, a pessoa permanece numa infância psicológica. Acredita realmente que não merece esse amor e entra numa angústia sem fim, com medo de perder as pessoas da vida. A pessoa quer o amor, anseia o amor, como todos nós queremos, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, recusa o amor, por medo de ser traído, medo de ser enganado, medo que a pessoa vá a qualquer momento abandonar, por conta justamente desse sentimento de insegurança muito grande. E aí a Joana fala, que o espírito é a causa primordial, mas ela fala também de algumas raízes atuais, de algumas causas que têm origem também nessa vida. Eu estava vendo um vídeo antes de preparar esse encontro e um palestrante fez uma analogia que eu gostei muito, que ele falou assim: é como se o espírito fosse o solo. E para as raízes atuais dessa vida crescerem, aquele solo precisa estar fértil. Então sim, a gente vai comentar alguns fatores nessa vida que podem contribuir para a formação de uma personalidade ciumenta, como pais imaturos, criação que causa falta de autoestima, complexo de inferioridade nas crianças. Isso influencia? Sim. Mas se não houvesse um solo fértil, uma propensão, uma tendência daquele espírito a desenvolver esse tipo de comportamento, ele não desenvolveria. Por isso que às vezes filhos criados no mesmo lar, com os mesmos pais, têm formas tão diferentes de lidar com as coisas. Porque a gênese da nossa personalidade, nós somos espíritos que já viveram aí milhões, bilhões de anos, sabe-se lá, Então, a nossa personalidade ela vem se formando ao longo de muitas e muitas encarnações. É claro que para essa vida existem coisas que nos ajudam e coisas que nos atrapalham a crescer, mas nada coloca algo que já não existe em nós. Então, ela fala de algumas causas que podem ajudar nessa vida de agora, como, por exemplo, a criação por pais imaturos. E, assim, muitas vezes não é porque os pais são maus ou porque queriam fazer isso de propósito. Na verdade, muitos pais querem melhor para os seus filhos, queriam melhor para os seus filhos, mas a gente está vindo agora para uma era da informação, onde as pessoas estão começando a aprender o que é uma criação respeitosa, estão começando a vir cada vez mais trabalhos na área da psicologia, da pedagogia, que vão ensinando a gente, deixando informação disponível de como é a melhor maneira para cuidar, criar uma criança, Mas nessa época dos nossos pais, dos nossos avós, muitas vezes essas informações não eram tão disponíveis assim. Então eles criavam como achavam que devia. Só que por vezes, mesmo sem querer, podiam gerar esse complexo de inferioridade, essa falta de autoestima, por atitudes às vezes impensadas. Por exemplo, gerando cenas de preferência no lar, quando os pais acabam demonstrando que preferem um filho a outro, ou quando o filho, por exemplo, é muito tímido. E aí, em vez dele também ser estimulado, ele é cada vez mais fechado em si mesmo dentro dessa família. Isso acaba gerando ciúme, gerando inveja e alimentando esse complexo de inferioridade. É claro que só isso, uma infância complicada, um grupo social durante a adolescência complicado que te coloque para baixo, isso prejudica muito na construção da nossa autoestima. Mas como a gente já comentou, não é o fator determinante. O que realmente está por trás dos outros conflitos é a experiência do espírito em todas as vidas que ele passou. Então, por esse conjunto de fatores, acaba que a pessoa se sente muito rejeitada, muito repelida. Parece que todo mundo tem falta de consideração com ela. Isso é como se fosse um mecanismo evocativo do próprio inconsciente, que por conta de todas as situações das vidas passadas, da infância, muitas vezes em lares onde acontecia uma negligência ou um desamor, tudo isso fica guardado no nosso inconsciente. E aí, em várias situações do presente, isso é como se fosse evocado.
E daí as relações dessas pessoas em infância psicológica são muito complicadas. Porque apesar da pessoa sonhar em ser amado, ela carrega uma insegurança e uma incompreensão do que é de verdade o amor. Associa o amor à posse, à dominação. Então, se você me ama, você tem que ficar só comigo. Você tem que... Não vai sair com seus amigos hoje, não vai... Se você é meu amigo, por exemplo, não vai ter outros amigos. Eu tenho que ser seu único amigo. Você tem que me preferir, tem que preferir sempre estar comigo, fazer as coisas comigo. Então, é realmente uma associação à dominação. E aí, às vezes, a pessoa domina outra e em outras relações ela se deixa ser dominado. Porque, geralmente, as pessoas com esse complexo do ciúme se relacionam com outras pessoas igualmente imaturas psicologicamente. Porque essas pessoas que já têm um conceito de relação mais saudável, que já sabem, já entenderam que o amor é liberdade, que o amor é sublime, né? Que já internalizaram isso, elas têm muita dificuldade de conviver com pessoas, de estabelecer relações com pessoas ciumentas. Então acaba que pessoas ciumentas atraem outras pessoas ciumentas para se relacionar. E muitas vezes justificam esse tipo de comportamento dizendo que, com certeza você já ouviu isso, que se você me ama, você tem ciúme de mim. Que o ciúme é tipo o sal do amor, como traz a Joana no livro. Como se a afetividade, se o amor verdadeiro tivesse necessidade de ser conflituoso de alguma forma. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de viver um amor, e aqui, de novo, né, não só um amor romântico, mas um amor de amizade, um amor familiar, amor dentro do ambiente de trabalho, afeto mesmo, né? Tem dificuldade de estabelecer relações de afeto tranquilo. Então, vive sempre uma afetividade meio doentia, né? Destituída de significados mais profundos. Porque está sempre desconfiando das outras pessoas. Então, fica muito difícil de estabelecer esses laços. E aí, nessa afetividade já doentia, nesse entendimento de que o amor não é uma escolha, ele é uma posse, ele é uma subjugação, é uma dominação, se soma o que a Joana chama de imaginação atormentada. Isso é, a pessoa passa a ver e escutar dos outros aquilo que existe no seu mundo íntimo. Então, uma situação assim, a pessoa acabou tendo que ficar até tarde num trabalho, vai achar, nossa, já não liga mais pra mim, já não me ama, tá preferindo a companhia de outras pessoas à minha. Ou então, hoje a pessoa quis sair com um outro amigo e não com você, que também é amigo dela. E aí você fala, nossa, eu não importo mais pra essa pessoa tá me trocando, ela não quer mais conviver comigo. Então a pessoa interpreta a realidade com muitas distorções, porque isso é o que é a voz interna dela, percebe? É a voz do próprio inconsciente falando, olha, você não merece ser amado, você não é amado. E aí ela enxerga as situações da vida através dessa ótica, de uma imaginação realmente atormentada. E então, muitas vezes, isso vai fazer com que as pessoas se afastem, né? E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, porque o ciúme, ele vem de uma relação, né? De uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, se às vezes a pessoa sente muito ciúme, será que eu, de outro lado, eu tô conseguindo fazer ela se sentir amada, se sentir importante? Será que eu tô sabendo demonstrar o lugar dessa pessoa, de importância dessa pessoa na minha vida? Porque por vezes, né, a gente se irrita com esse tipo de emoção em vez de compreender o tamanho da dor, da insegurança, do sentimento de solidão, do sentimento de medo que tem dentro dessa pessoa. Então é claro que a gente deve conversar, porque muitos desses comportamentos podem se tornar tóxicos mesmo na relação, mas a gente deve procurar entender o lado dessa pessoa e fazer o que a gente pode para que ela se sinta importante, amada, para que ela entenda que a sua escolha de estar com outras pessoas
estar em outros lugares, de priorizar outras coisas, não exclui o sentimento que você tem por ela, que você não vai trocar ela por outra pessoa. Isso é realmente um processo de maturidade que demora, em que existe paciência, tanto de quem sofre por isso, quanto de quem convive com pessoas que sofrem por isso. Então, enfim, né? A pessoa começa a suspeitar, fazer várias suspeições de que não é amado, de que está sendo trocado, se coloca numa posição muito de vítima e passa a deformar os acontecimentos. Então, nessa, acaba que a pessoa tem atitudes muito prejudiciais ao próprio convívio social. Porque na maioria das vezes, essa pessoa vai ser levada à maledicência. Então, quer dizer, se eu estou me sentindo rejeitado, eu vou falar mal dessa pessoa, eu vou mentir, falar coisas que não aconteceram, agredir ou censurar as pessoas sem motivos justificáveis, né? Então, as pessoas passam a se sentir excluídas e ressentidas e vão perpetuando isso no ciclo social. Então, é realmente um ciclo de muita dor, né? E de um lado, então, a gente tem uma pessoa ressentida, que não se sente importante, que tem insegurança, que tem complexo de inferioridade, que por vezes se sente incapaz de um amor abnegado. E aí ela projeta isso no outro, achando que ninguém é capaz de amar. E do outro lado, nós temos o outro lado da relação, que por muitas vezes não tem paciência para olhar a dor do outro, que por vezes pode não ser a sua, né? Como a gente já conversou. Você pode não ser ciumento, mas com certeza você tem outras dores e outros problemas. Por vezes esse outro lado da relação não se empenha em entender e ajudar com a dor do outro. Isso gera o quê? Uma desconexão. Isso dificulta que a gente crie laços sinceros, laços fraternos, laços leves com os nossos irmãos de jornada aqui na Terra, seja nosso amigo, nosso colega de trabalho, nosso cônjuge, enfim. Então as pessoas acabam ficando infelizes em si mesmas, porque não conseguem confiar em si e não conseguem confiar no outro. Então, realmente é uma dor muito grande. E todos que sofrem com essa dor, que sofrem com o ciúme patológico, com o comportamento ciumento, merecem ajuda, merecem respeito, tratamento adequado. Porque realmente tudo isso dói muito e todas as pessoas merecem ter a chance e ter o apoio para restabelecer o seu equilíbrio. Então, o que a gente está fazendo com a nossa dor e o que a gente está fazendo com a dor do outro? A gente está se acolhendo? A gente está acolhendo as pessoas ao nosso redor? E aí a Joana traz a terapêutica, né? A parte final do capítulo, que é, então, se isso vem já de vidas passadas e de tendências de infância, como eu posso fazer para iniciar o caminho de mudança? Porque, por vezes, isso é um sentimento que vem se desenvolvendo no nosso inconsciente há muitas e muitas vidas. Então, também não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir se livrar, vamos dizer assim, desse sentimento. Não existe um passe de mágica, um método instantâneo para nunca mais se sentir assim, para nunca mais se sentir inferior, para nunca mais se sentir rejeitado, né? Então, a gente vai começar a dar alguns passinhos em propostas que a Joana traz aqui no livro, que são propostas a longo prazo, né? Então, a gente precisa começar a caminhar nesse caminho de entender que o amor se nutre de amor, que ele deve ter confiança em nós e no outro, para que a gente possa sentir esse sentimento que é tão bonito, sabe? Tem vibração de ternura, de amizade, de confiança. Então, para que isso aconteça, a pessoa ciumenta precisa trabalhar o egoísmo exagerado, né? Porque, por vezes, essa insegurança, esse sentimento de insuficiência, ele é um sentimento que acaba fechando a pessoa muito nela mesma. Então ela só enxerga ela acha que só ela é rejeitada, quer que todo mundo faça tudo por ela, sempre, a todo tempo. Se coloca muito no centro dos problemas e isso também é uma forma de maturidade. Então é necessário que se trabalhe esse egoísmo, que se trabalhe também a insegurança.
trabalhando com autodisciplina, com entrega, com desenvolvimento dos próprios sentimentos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa e reflete sobre os nossos sentimentos, dando sentido àquilo que por vezes é inconsciente, trazendo luz aos nossos sentimentos ocultos? Terapia, né? Então, como quase todos os conflitos, a Joana indica que faça psicoterapia, terapia especializada. E sempre lembrando de que sim, o espírito é a causa, é o grande enfermo, mas trabalhando as raízes atuais dos problemas, seja na nossa família disfuncional, seja no ciclo social, por vezes opressor, que a gente se inseriu com o passar da vida, trabalhando esses acontecimentos dessa vida, a gente já consegue começar a ver uma melhora nesse tipo de comportamento. E aí a Joana traz, no capítulo, a chamada Pirâmide de Abraham Maslow, que mostra as nossas necessidades ao longo da vida e como elas ascendem, né? Primeiro a gente tem uma necessidade de segurança, de conforto, de suprir as nossas necessidades fisiológicas. E aí, com a maturidade da consciência, a gente passa a buscar amor, buscar aprovação das pessoas. E aí, conforme mais e mais madura a gente vai ficando, a gente já passa a buscar as necessidades de ordem cognitiva, né? A realização pessoal, o sentimento de resiliência. E para que esse caminho das aspirações ascendentes ocorra, né? Para que a gente amadureça as nossas aspirações, a gente precisa desenvolver essa autoestima. Não só para as nossas relações com os outros, mas para as relações conosco mesmo. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa realmente evoluir. Então a terapia vai servir para que a gente possa se reconduzir à nossa própria autoestima e assim superar o complexo de inferioridade. Tomar conhecimento de tudo que a gente é, de tudo que a gente tem para oferecer, das nossas potências, das nossas qualidades e também entender aonde que estão esses nossos desvios de conduta para poder trabalhar neles. E uma outra coisa que a Joana traz nesse capítulo é a ação fraternal, a caridade. E aqui não é para simplesmente, eu vou dar dinheiro para algum lugar e pronto, eu fiz a minha caridade, eu vou me melhorar. Na verdade, a caridade que ela traz aqui é aquela transformação interna. Quando você ajuda o outro, você escuta o outro, você disponibiliza um tempo da sua vida para estar ali presente, acolhendo e abraçando a dor do outro. E aí você percebe uma coisa incrível, que às vezes a gente não percebe no dia a dia, que é, existem outras pessoas sofrendo. Todo mundo sofre. Por vezes, quando a gente está passando uma dor muito grande, a gente acha que a gente é o cocô do cavalo do bandido, né? Que a gente é a pior pessoa do mundo, que a gente é o único sofredor do mundo. E daí a gente guarda isso pra gente, não fala, não compartilha, não entende. E quando a gente se disponibiliza para estar com o outro, para ouvir a dor do outro, a gente se desliga um pouquinho da nossa. E por vezes a gente até encontra soluções para problemas que são nossos quando a gente está ajudando as outras pessoas. Então é o que a Joana chama de amor-terapia. É você exercitar o seu amor, a caridade, a doação de si mesmo para o outro. Porque assim, cada vez mais você vai entendendo que sim, é possível um amor abnegado, que sim, você é digno de amor. E que sim, você sofre e as outras pessoas sofrem. E a gente está nessa luta juntos, né? A amor-terapia, ela vai facilitar a nossa ligação com o divino. Porque a melhor forma que a gente tem de se conectar com Deus é pelo outro, é pelas pessoas. Então, quando a gente está exercitando a nossa caridade, a gente está doando o nosso tempo, a gente está se conectando com a melhor energia que tem no universo, que é a energia do amor, que é a energia de Deus. Então, é isso. Esse foi o Conversando com os Nossos Fantasmas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar aqui. E muito obrigada por estarem comigo hoje.
Grande beijo e até o próximo Conversando com os Nossos Fantasmas.